Olá, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao novo canal, desta vez com o programa Raiz da Questão com Duarte Graça, que esta semana já está na minha companhia, não do outro lado do ecrã. Olá Duarte, muito boa noite, seja novamente bem-vindo aos estúdios do novo canal, tudo bem? Olá, muito obrigado Mariana, está tudo e contigo? Também, obrigada. Duarte, o primeiro tema que nos trazes hoje é o CEF, não é? Porquê é que nos trouxeste este tema? Bem, um bocadinho no seguimento daquilo que tem sido um dos temas mais discutidos na praça pública nos últimos dias, eu quis só dar uma perspectiva sobre esta questão, mas também um bocadinho, depois disso, uma perspectiva um bocadinho mais geral sobre a questão do sistema de polícia que temos em Portugal em específico, mas queria começar por abordar precisamente a situação que temos, que se tem vindo a desenrolar, que começa precisamente com a questão do cidadão ucraniano que foi, brutalmente torturado, espancado no aeroporto de Lisboa por 2 agentes do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que das declarações que se sabe que fizeram durante enquanto estavam a atacá-lo, sabe-se que foi um exercício de poder, calculista e sem qualquer tipo de consideração pela vida humana que estava ali. E, portanto, isto traz ramificações mais gerais e, no fundo, acaba por ser mais um sintoma do que a doença em si, em relação àquilo que é a estrutura do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas também um bocado daquilo que é, a estrutura e a prática do policiamento em geral em Portugal, coisa que também se verifica noutros países, muitas vezes até com consequências mais gravosas, mesmo no caso de supostas democracias, como por exemplo os Estados Unidos. Já falámos aqui sobre algumas das consequências da violência policial, mas em Portugal nós também enfrentamos este problema, e este é um caso, entre tantos outros, de pessoas que, ao serviço do Estado português, supostamente para fazer valer aquilo que são as leis da República Portuguesa, violam os direitos humanos de uma forma extremamente violenta, seja de pessoas que são cidadãs aqui em Portugal, seja de qualquer outra pessoa. E, portanto, é importante, nós vimos a demissão da diretora-geral do CEF. No entanto, é preciso perceber que isto aconteceu em março. Este espancamento, que acabou por resultar em homicídio, porque o Igor Omeniuk faleceu na sequência desses ferimentos. E, portanto, passaram 9 meses, e só ao fim desses 9 meses é que se demitiu a diretora-geral do CEF, e vemos o ministro a olhar para esta situação quase como se fosse algo, a referir que estava à espera que saísse o relatório final para tomar algum tipo de decisão, mas era extremamente evidente, desde que isto foi noticiado, já na altura, pouco tempo depois de acontecer, era absolutamente evidente que tinha que haver consequências que envolviam a demissão da diretora-geral do CEF, e o facto de se ter demorado tanto tempo implica que o próprio ministro tenha que retirar consequências disto, e tenha que se demitir, porque alguém que espera tanto tempo para responsabilizar, para fazer alguém se responsabilizar por este tipo de situações, não tem legitimidade para se manter nas funções, nas responsabilidades que tem, sobretudo num Ministério como o da Administração Interna, que trata de temas bastante sensíveis. E, portanto, mas ainda para além daquilo que é o papel deste ministro em particular, há uma questão mais abrangente sobre o CEF e, como referi, sobre o policiamento em geral, porque
nós percebemos, isto como é evidente não é de agora, há também razões históricas para isto bem enraizadas, tanto aqui como em muitos outros países, mas percebe-se que o policiamento em Portugal é muito à base de, enfim, digamos, pura e simplesmente o uso de força quase como primeiro método. Não estou a dizer que isto seja geral, nem que todas as pessoas, todos os agentes de serviços de segurança o façam, mas a verdade é que nós vemos uma prática comum e recorrente que em muitos casos acaba neste tipo de consequências trágicas. Porquê que achas que isso acontece, Duarte? Será abuso de poder? E eu acho que acontece porque nós estamos a falar, em relação à questão de agentes de segurança, estamos a falar de um exercício de poder que é muito delicado. E estamos a falar de pessoas que, em geral, têm meios que estão muito acima daquilo que tem o cidadão comum. Portanto, pessoas, de certa forma, estão armadas, estão treinadas para ter um determinado tipo de de capacidade até para enfrentar violência física. E, portanto, o que me parece que acontece, e tudo aponta para isso, é que um bocadinho também na base daquilo que é, por exemplo, o treino militar, há demasiado foco naquilo que é capacitar as pessoas para a aplicação de violência física e não há foco suficiente, por exemplo, na formação para sensibilizar em todo o tipo de matérias, porque no fundo nós estamos a falar, e aqui eu acho que é preciso repensar aquilo que é o policiamento, nós estamos a falar muitas vezes de enfrentar situações que exigem não, digamos, uma presença física que alguém que esteja a infringir alguma lei possa sentir de alguma forma ameaçadora, possa levar essa pessoa, a reagir de uma forma mais violenta do que normalmente reagiria. E, portanto, estamos a falar muitas vezes de situações altamente sensíveis para as quais é preciso treino, por exemplo, naquilo que é, a mente humana, treino naquilo que são as ciências sociais para perceber especificamente os contornos de cada situação. E eu acho que é esse tipo de especialização e de sensibilização que falta no treino, na capacitação de agentes de segurança em geral, e acho que isso acaba por se refletir nesta violência recorrente que nós vemos, em que, muita gente acaba por usar do poder e da autoridade que tem para cometer este tipo de atos hediondos. E, portanto, acho que é preciso este repensar. Isto não significa, como é evidente, pôr em causa, e esta naturalmente é uma preocupação, mas não significa pôr em causa vínculos laborais ou empregos ou rendimentos. Implica sim perceber para que tipo de esforços é que podemos direcionar as pessoas que neste momento fazem parte das várias forças policiais, e perceber como podemos reformular este sistema de forma a que responda a cada situação com a delicadeza e sensibilidade que exijam e não com uma resposta automaticamente no fundo, confronto, que em termos psicológicos é evidente que, a violência alimenta a violência. E, portanto, é preciso perceber que quando alguém que, tem como função fazer valer aquilo que são as leis da República Portuguesa, e, portanto, de certa forma é visto pela comunidade de uma forma ameaçadora, porque efetivamente há estas situações recorrentes, isso é extremamente problemático, isso cria um fosso entre os agentes de segurança e a população em geral, que depois pode provocar ainda mais violência, sobretudo em zonas específicas do país, em comunidades específicas, em que muitas vezes se vê, por exemplo, agressões que no fundo têm motivação racista ou xenófoba. Já falamos aqui também de alguns casos dessa natureza.
E, portanto, acho que é preciso este repensar e, naturalmente, envolver as forças policiais, os seus representantes, nessa discussão e a sociedade em geral para perceber como podemos ter um sistema de verificação da aplicação e cumprimento das leis que efetivamente tenha em conta aquilo que é a mente humana, aquilo que são as emoções do ser humano e as várias situações que as pessoas que estão ao serviço de forças policiais acabam por encontrar no seu dia-a-dia. Muito bem, Duarte. Isto está intimamente relacionado com o tema seguinte, que é a justiça, e que tu vais falar do sistema da justiça, não só nacional, mas numa perspectiva mais internacional também. Exatamente, e julgo que faz sentido aliar estas duas questões, porque por um lado temos, enfim, as forças policiais que à partida têm como função observar o cumprimento das leis, no fundo, do dia-a-dia, nos espaços da sociedade, e por outro lado temos aquilo que é o sistema de justiça, aquilo que são, enfim, os tribunais e todos os agentes associados à grande área e da aplicação e prática do direito. E, portanto, acho que é importante fazer uma ligação entre as duas coisas e perceber também, no fundo, como está a situação em termos da estrutura do nosso sistema legal aqui em Portugal, mas também um pouco a nível internacional. E acho que um dos pontos pelos quais é preciso começar é perceber que por trás daquilo que é um sistema, enfim, toda uma estrutura e organização jurídica, está um conjunto de princípios que são definidos precisamente para extrair daí leis específicas, termos específicos de coisas como penas, por exemplo, a aplicar em determinados casos. E acho que aqui é preciso pensar um bocadinho naquilo que nós pretendemos que seja a filosofia do nosso sistema de justiça. E eu acho que aquilo que faz sentido para qualquer sociedade que se queira dizer democrática e defensora das liberdades é precisamente pensar no Estado de Direito e na resposta do sistema de justiça a algum tipo de violação de uma lei ou de transgressão de uma forma reabilitadora, regeneradora, de forma a que quem comete um determinado ato contra uma lei possa ter um acompanhamento que faça a pessoa consciencializar-se do erro, do crime que cometeu e poder reabilitar-se no sentido de, enfim, continuar a fazer parte da sociedade e a contribuir para a sociedade, fazer parte deste todo, em vez de pura e simplesmente, enfim, atirar as pessoas para um buraco de onde não possam sair, coisa que infelizmente vemos muitas vezes. E isso passa por muitas questões, desde precisamente a questão das penas que são aplicadas em cada caso, até coisas como, por exemplo, as condições que existem nas prisões. E nós aqui em Portugal há várias prisões que no fundo, enfim, primeiro estão degradadas e muitas vezes aquilo que é, no fundo, a atividade, o acompanhamento que é feito às reclusas e aos reclusos nesses estabelecimentos não está de acordo com a visão de uma justiça reabilitadora, de uma justiça que traga as pessoas de volta, no fundo, da transgressão ou que no fundo que cometeram e que levou a que fossem acusadas e Estás a falar do apoio psicológico? Alguma pena. Por exemplo, essa é uma das questões fundamentais. Nós vemos alguns sistemas legais, por exemplo, mais no norte da Europa, em que efetivamente há uma consideração maior por aquilo que é
Lá está um bocadinho como a questão de policiamento, aquilo que é a mente humana, aquilo que é o processar de emoções da parte de alguém que, enfim, cometeu um crime e que foi condenado a uma determinada pena, e portanto tem que haver um acompanhamento a estas pessoas, precisamente para que para que lhes possa ser apontado um caminho para a reabilitação. Isso naturalmente passa por profissionais como psicólogos que possam dar o apoio necessário às pessoas, no fundo, dar as ferramentas às pessoas para se consciencializarem e para elas próprias fazerem um caminho de reabilitação. No fundo, uma segunda oportunidade, Duarte. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quer dizer, nós não podemos pensar, há uma diferença muito, muito grande, e é importante dizê-lo sempre, entre justiça e vingança. E a verdade é que se nós queremos mesmo um sistema de justiça, precisamos de afastar a ideia de que a violência e a transgressão respondemos com uma violência e uma transgressão proporcional, na mesma medida. Não pode ser a ideia de olho por olho, dente por dente, não corresponde àquilo que são os princípios básicos de uma democracia e de um Estado de Direito. E uma das coisas mais perturbantes que nós vemos, não aqui em Portugal, porque felizmente aqui já não temos efetivamente há bastante tempo, é a questão da pena de morte. E isto leva-me precisamente à cena internacional no que toca a sistemas de justiça. Nós em Portugal, a primeira vez em que a pena de morte foi abolida foi de acordo com o que verifiquei no registro histórico no site da Assembleia da República, em 1867. Portanto, no fundo, Portugal foi pioneiro nesse sentido, em termos de reconhecer que a um sistema de justiça não cabe determinar que alguém, ou no fundo rescindir aquilo que é o direito à vida de alguém pelo facto de ter cometido um crime. Nessa altura não foi abolida para todos os crimes, alguns crimes mais graves, digamos, continuou a estar aberto na lei a possibilidade de ser aplicada, e portanto só em 1976 é que foi abolida totalmente, mas mesmo aí éramos um de apenas cerca de 16 países que tinham a pena de morte totalmente abolida. Neste momento são 106, mas ainda há muitos países a aplicá-los, e um facto particular, e que também tem andado um bocadinho nas notícias aqui em Portugal, é que, por exemplo, os Estados Unidos, que há 17 anos que não havia execuções determinadas pelo governo federal, ou seja, tem havido execuções nos próprios Estados decididos pelo sistema de justiça estadual, mas a nível federal já não havia execuções há 17 anos. Trump só este ano já mandou executar 10 pessoas, ainda tem várias outras pessoas para o fazer, a quem quer que a pena tenha a consequência, e isto é literalmente um homicídio a ser cometido por um Estado supostamente democrático, mas que é capaz de dizer que pode determinar o fim da vida de determinadas pessoas por terem cometido algum crime. E pior ainda é quando consideramos, por exemplo, há factos como nos últimos 30 anos houve 149 menores que foram executados em todo o mundo. Nos Estados Unidos, desse número, foram 19. É o segundo país que mais menores executou nos últimos 30 anos, sendo o primeiro o Irão. Portanto, os Estados Unidos têm um histórico péssimo nesta questão, e nós vemos como Trump está, estas 10 execuções são a esmagadora maioria das execuções pelo governo federal desde 1976. Antes disso, desde 76,
só outras 3 pessoas é que tinham sido executadas. E Trump está a triplicar, quadriplicar o número só nos últimos meses da sua presidência. Portanto, é este nível de crueldade de que ele é capaz. E é particularmente tenebroso quando pensamos nas pessoas que são condenadas à pena de morte e depois verifica-se que a pessoa, na verdade, é inocente daquilo de que foi acusada. Em alguns casos, felizmente, não chega a haver a aplicação da pena de morte antes disso, antes de se verificar que a pessoa é inocente, mas há muitos casos em registro em que foram mortas pessoas pelo Estado norte-americano e por vários outros, como é evidente, não tendo efetivamente culpa daquilo de que foram acusados. E, por exemplo, ainda hoje estava a ver estatísticas tão impressionantes como 2 pessoas que passaram 43 anos na cadeia, tinham sido sentenciadas à pena de morte, mas entretanto houve atrasos ao longo dos anos, e ao fim de 43 anos na cadeia determinou-se que afinal não eram culpadas daquilo. Isso é de uma crueldade. Exatamente. E é este tipo de coisas com um sistema de justiça bem pensado à medida daquilo que é a reabilitação e não apenas punir por punir, que muitas vezes até tem um efeito adverso. As condições que muitas vezes existem nas prisões só ajudam a meter as pessoas, enfim, num buraco ainda mais fundo daquele em que já se tinham metido, pelo facto de cometerem algum crime, precisamente porque promovem e perpetuam um ciclo de violência, de falta de condições, de desespero. Portanto, nós, se queremos impedir isto, se queremos verdadeiramente caminhar para uma sociedade com o mínimo de, digamos, criminalidade possível, temos que ter um sistema de justiça adequado, que procura a reabilitação das pessoas. Isso aplica-se tanto à questão dos tribunais, da aplicação de penas, como à questão do policiamento que falámos inicialmente. Portanto, no fundo era esta a mensagem que eu queria deixar sobre a questão da justiça em Portugal e um pouco de todo o mundo. Muito bem, Duarte, e deixas aqui temas, como sempre, que nos deixam a refletir em números muito concretos que são assustadores. Duarte, muito obrigada por mais um programa. Nós estamos de volta para a semana. Quanto a si que está desse lado, já sabe que se não teve a oportunidade de ver, pode ver e rever em novonoticias.pt ou então na sua rede social favorita. Eu e o Duarte estamos de volta para a semana com mais um programa. Tenha uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.